Sejam muito bem-vindos ao canal Aqui Ali Dicas. Hoje vamos falar sobre resistência à insulina. Você já ouviu falar nessa condição? Ela acaba gerando vários problemas de saúde. Inclusive, infelizmente, é uma condição na qual muitas pessoas estão inseridas, muitas pessoas possuem resistência insulínica, porém, é um problema silencioso. Então, muitas vezes nem é diagnosticado nos exames, porque falta aquele diagnóstico completo e atualizado. É muito importante solicitar um exame, uma avaliação completa, onde consta insulina em jejum, hemoglobina glicada, são marcadores extremamente importantes para definir, determinar se há um início de uma condição preocupante e que pode levar ou que já esteja nessa fase de resistência insulínica. Infelizmente, a resistência insulínica ela pode levar a diversos outros problemas. Então, assim, esse vídeo é um grande alerta. Aproveite para extrair o máximo de informação através dos próximos momentos desse vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para escrever aqui nesse canal. Pode me mandar mensagem, eu vou responder com todo carinho. Eu sou uma estudante de nutrição. E eu estudo muito sobre isso, eu sempre estou me atualizando a respeito do assunto. Os médicos que você vai acompanhar nos próximos minutos do vídeo vão falar bastante sobre esse assunto que precisa ser falado muito mais por profissionais de saúde. Como eles são super preocupados com a situação e super atualizados, eles vão enfatizar vários pontos importantíssimos. Aproveite para curtir, compartilhar com aqueles que você acha que devem também ter acesso a essas informações tão importantes. E se inscreva no canal, né, gente? Aproveitem para me apoiar nesse meu projeto. Eu estou começando o canal e eu quero poder contribuir com muita informação valiosa aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até os próximos momentos aí do vídeo. E aí, William, tudo bem? Muito Seja obrigado pelo convite, Maíra. bem-vindo! É uma felicidade enorme poder participar aí dessa live contigo. Tu que traz tanta informação tão útil para tanta gente. Foi útil para mim também durante a minha vida. Ah, que bom saber. E o bom é que a Muito gente vai bom, se muito encontrar ao bom. vivo, né, William? Eventaço, né? Em Brasil Low breve. Carb vai ser um evento sensacional. Isso. Pessoal, então vamos lá. O Dr. William, a galera já chegou aqui. Dr. William vai se apresentar aqui pra gente. E depois a gente vai conversar sobre resistência insulínica. Tudo que vocês têm de dúvida, que eu não respondi na caixinha de hoje, Maravilha. vamos falar aqui. Vou me apresentar o mais Então, vamos lá, rápido William. possível, então, porque essa apresentação minha normalmente demora bastante. Eu sou médico intensivista, né? Eu fiz faculdade de medicina, depois residência em medicina interna, depois residência em terapia intensiva no Hospital Moinhos de Vento aqui de Porto Alegre. E aí comecei a atuar dentro da UTI e uma das coisas que começou a me causar curiosidade no meu dia a dia era o que eu chamava a tríade da morte. Assim. A gente sempre, quando faz a admissão de um paciente na UTI, a gente monta uma lista de problemas para que aquilo fique acessível para todos os colegas e que eles saibam os diagnósticos dos pacientes que estão ali internados, né? E eu chamava de tríade da morte o seguinte: todo paciente que internava na UTI, e até então eu não fazia o link, né? Mais tarde eu fui fazer, todo paciente que internava na UTI tinha hipertensão, obesidade, diabetes. Hipertensão, obesidade, diabetes. Se o motivo que trouxe ele para a UTI era um infarto, hipertensão, obesidade, diabetes. Se era um AVC, hipertensão, obesidade, diabetes. Se era câncer, hipertensão, obesidade, diabetes. Eu, puxa vida, né? E aí a gente tratava a doença que levava o paciente a um risco de vida imediato, risco de morte imediato, e devolvia ele um pouco menos doente de volta. E o que era outra coisa que eu observava com frequência? Os pacientes voltavam. Então, comecei a ficar um pouco frustrado, porque eu sentia que eu só ficava secando o gelo ali, sabe, Maíra? E que
e nunca resolvia o Sim, ô, problema do Socena. paciente. Mas, né, não fiz nada a respeito também. Fiquei com esse pensamento até que eu fiquei doente, desenvolvi uma artrite psoriásica, e aí ao longo do meu tratamento fui agregando terapias, anti-inflamatório, corticoide, metotrexato, imunobiológico, imunossupressor. E aí, quando eu cheguei no topo das terapias convencionais, eu perguntei para o reumato, não tem nada que eu possa fazer assim que possa melhorar um pouco a minha saúde, sabe? Porque eu sinto que eu estou num declínio. Ele disse, olha, cara, tem trabalhos mostrando que quem está com uma composição corporal um pouquinho melhor, com um percentual de gordura menor, responde melhor a terapias injetáveis, porque o tecido adiposo pode sequestrar um pouco do fármaco e tal. Isso eu posso fazer, né? Aí eu comecei a pesquisar dieta. Aí eu entrei no blog de um urologista maluco que fala sobre dieta aí, e comecei a dissecar aquilo e pensei, meu Deus, que doideira. Eu entendi um pouquinho de filtro de evidência científica, né? Cara, isso faz todo sentido. Aí eu achei o José Neto, aí eu achei a Maíra Soliani, e eu pensei, achei o Rodrigo Bomeni, essa gente boa, com formação, né? Tá falando a mesma coisa aqui. Será que os guidelines estão todos equivocados, né? E estavam, né? Então, eu comecei a aplicar isso na minha vida. E assim, Maíra, a transformação foi absurda. Em 6 meses eu estava descalonando terapia, tirei o anti-inflamatório, tirei o corticoide, tirei um monte de coisa, né? Então, em resumo, é isso, Maíra. Me apaixonei pelo assunto totalmente. E aí, uma maneira que eu pensei, poxa, eu preciso retribuir o universo por ter me dado esse presente, né? Porque graças ao low carb, graças ao jejum intermitente e a outros hábitos que eu adotei, eu hoje posso brincar com meu filho, posso... Então eu pensei, cara, eu preciso devolver isso, né? Isso veio para mim, eu preciso devolver. E eu abri uma rede social. Eu não tinha Instagram até então. Não, eu adorei. Eu gostei, assim, só backgrounds ótimos para a gente, com qualquer especialidade médica, a gente consegue melhorar a saúde dos pacientes, porque a verdade está acessível a todos. E a gente vai começar agora. Vamos falar sobre resistência insulínica, aquela doença que você provavelmente tem e só não sabe que não tem, porque não é interesse de muita gente que você resolva a raiz do problema. Mas hoje vocês vão aprender. Bora. Então, William, vamos lá. Conta pra gente como é que a gente vai começar a explicar. Vamos falar então sobre o conceito de resistência insulínica, porque esse conceito, eu admito para vocês, eu aprendi ele de forma muito rasa na faculdade, eu não cheguei a compreendê-lo, e ele é absolutamente necessário para que a gente consiga entender por que a gente age de forma tão diferente do convencional para restabelecer o equilíbrio, tá? Então, a gente precisa entender primeiro que a insulina, ela é o grande maestro do nosso metabolismo, certo? A insulina é o hormônio que determina configurações metabólicas que vão gerar energia para a gente. E como que ela faz isso? Bom, a insulina, ela gerencia os combustíveis que o nosso corpo usa como fonte de energia. Então, o nosso corpo, assim como a maioria dos carros hoje, ele é flex. E ele funciona com 2 combustíveis, de forma tão eficiente com um quanto com o outro. Um desses combustíveis é a glicose. E a glicose é o combustível que é derivado do carboidrato. Então, é como se carboidrato fosse petróleo e a gasolina fosse a glicose, né? Então, a gente ingere carboidrato, processa na digestão, converte o carboidrato em glicose e utiliza como fonte de energia. E o outro combustível que o nosso corpo utiliza de forma tão eficiente quanto a glicose são ácidos graxos. Para fins didáticos, a gente vai chamar ele da molécula que a gente transporta o ácido graxo por aí, que é o triglicerídeos. Então, a gente funciona com glicose e com triglicerídeos. Triglicerídeos é o equivalente da glicose, só que para gordura. Então, quando a gente ingere gordura, de novo, petróleo e gasolina, ingere gordura, gordura seria o petróleo, a gente refina isso na nossa digestão, transforma em triglicerídeos, que seria a gasolina. Então, tem esses 2 combustíveis aí, tá? E a gente, como precisa de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a gente tem estoques desses combustíveis, porque a gente não pode ficar sem. Então, o nosso fígado e os nossos músculos, eles guardam glicose, cerca aí de 3.000 calorias de glicose. E a nossa gordura guarda gordura.
E a capacidade de armazenamento da nossa gordura, ela é infinita para nossa infelicidade, né? Então, a gente consegue engordar, engordar, engordar e expandir esse tecido. E o nosso corpo, o nosso metabolismo sabe disso. Então, quando a gente ingere os dois combustíveis, a gente ingere o carboidrato e ingere a gordura, a gente tem à disposição do nosso corpo, dos nossos músculos, tanto glicose, que provém do carboidrato, quanto triglicerídeos, que provém da gordura. E aí, como o espaço de armazenamento de glicose é muito pequeno, o corpo tem o seguinte raciocínio. Ele pensa, eu vou utilizar primeiro a glicose para que essa glicose não fique aqui na circulação. Afinal, a glicose é um combustível, não é interessante que ela fique circulando, né? E eu vou deixar a gordura para depois, porque meu espaço para guardar a gordura é bem grande. Então, eu vou guardar a gordura lá e vou usar a glicose primeiro. E quem permite que isso aconteça, quem força isso a acontecer, é justamente a insulina. Então, a insulina detecta a glicose na corrente sanguínea e se eleva. E quando a insulina se eleva, ela bloqueia a lipólise, a quebra da gordura, o refinamento da gordura para a gente usar como energia. Então, a gordura fica estocada e a gente fica queimando glicose. Quando, por favor. Então, agora eu vou te interromper só um minuto. Claro. Pessoal, eu sempre faço isso, tá, nenhum. William? Não sei se você já viu umas lives minhas, mas eu sempre... Ó, pessoal, vocês viram que ele acabou de falar. Uma das funções da insulina é controlar os níveis de glicose. Por quê? Glicose em excesso agudo na nossa corrente sanguínea, ela é tóxica. Ela é fundamental para a nossa saúde, mas em excesso é ruim e a insulina ajuda a mitigar isso. Como? Ela pega e varre a glicose para dentro dos órgãos para ela ser utilizada como combustível. Só que, vocês ouviram esse último detalhe que ele falou? Quando a insulina está lá circulante para dar conta dessa glicose toda, ela, ao mesmo tempo, bloqueia a lipólise. Quem quer emagrecer, quer mais, é que o nosso tecido adiposo libere os triglicéridos que estão lá dentro, deixando ele gordinho, para queimar isso e virar a fonte de energia. Então, vocês estão vendo que o que a gente escolhe comer influencia se a gente vai queimar gordura ou queimar açúcar. Então, esse é um detalhe importante que o Dr. William falou de um jeito muito, muito bom, simples. É um interruptor. A gente liga e desliga. Se você usa esse interruptor e você ativa a insulina para ela ficar alta, porque você consome bastante carboidrato, de 3 em 3 horas, a gente riu aqui brincando que você já sabe que funciona, mas o óbvio precisa ser dito. Então, se você come de 3 em 3 horas, o sinal que você está dando para o seu corpo de 3 em 3 horas ao longo do seu dia é: eleve essa insulina para dar conta dessa glicose. Porém, o custo disso vai ser: temos glicose fácil, não é agora que eu vou gastar gordura. O motivo histórico é que o nosso organismo está configurado para um teor de carboidratos girando em torno de 18 a 20% do agregado calórico diário. Ou seja, durante 99% do tempo em que a nossa espécie Homo sapiens sapiens vive na superfície terrestre, nossos ancestrais consumiam cerca de 20% das suas calorias advindas de carboidrato, o restante de gordura e proteína. E hoje, a nossa alimentação gira em torno de 60, 65, às vezes 70% das calorias advindas de carboidrato. Então, isso sobrecarregou o sistema. Então, qual é o gancho que eu quero da frase da Maíra? A depender das nossas escolhas alimentares, ao longo da vida, a gente começa a provocar demais esse sistema da insulina, da mobilização da glicose, do represamento da gordura. Então, a gente vai lá e ingere alimentos que têm um índice glicêmico e uma carga glicêmica muito altos. Ou seja, o alimento, além de ter muito carboidrato, é um alimento processado que é muito rapidamente digerido e absorvido. Então, esse alimento vai gerar um pico enorme de glicose no nosso organismo, porque a glicose ela vai entrar toda de uma vez. Não é como os nossos ancestrais que comiam uma batata crua como carboidrato. A gente come doce, a gente come farinha. Isso entra de vez na circulação. E a insulina precisa subir demais para acompanhar esse pico de glicose, para fazer com que a glicose reduza rapidamente e perca esse efeito nocivo na fluidez da nossa corrente sanguínea.
O detalhe mais cruel que eu julgo da resistência insulínica é que é o seguinte, gente. À medida que o nosso corpo não consegue extrair a energia, a glicose não entra porque os receptores de glicose que são dependentes da insulina estão estragados. Então entra pouca glicose. E a gordura não entra porque a gordura está represada por ação também da insulina, então a gente não consegue acessá-la. Então, à medida que a gente desenvolve a resistência insulínica, o músculo fica sem energia. E o músculo, quando está sem energia, ele tem maneiras de sinalizar para o organismo. Olha, meu velho, eu preciso trabalhar aqui, não está vindo nada para mim queimar, né? Não tem combustível. Essa sinalização é dependente de hormônios de estresse, tá? Porque esses hormônios de estresse, eles têm um efeito de elevar a glicemia e permitir que exista mais energia na corrente sanguínea. Um desses hormônios é o cortisol. Então, à medida que a gente deixa o organismo estressado com a resistência insulínica, existe uma elevação sutil dos níveis de cortisol. E o cortisol vai nos levar a um comportamento de compulsão, porque ele vai dizer, cara, tô sem energia, preciso de energia. E o nosso corpo, o nosso cérebro reconhece os alimentos densos em energia. Então, como é que o paciente com resistência insulínica vai se julgar um comedor compulsivo? Porque ele está sempre com fome e ele está sempre desejando os alimentos mais energéticos do prato. Por quê? Porque ele é, na verdade, um paciente sem energia. E muitos pacientes não precisam nem estar muito acima do peso para estarem sentindo esses sintomas, porque a nossa capacidade de ganhar peso com a resistência insulínica, ela é algo que tem uma determinação genética muito forte. A gente chama isso de limiar pessoal de gordura. Existem muitas pessoas que engordam pouco e já estão numa condição metabólica muito ruim, enquanto outras pessoas precisam engordar muito para que a repercussão laboratorial aconteça. Então, é muito importante que a gente fique atento a sinais sutis, que eu chamo. Sinais sutis são, poxa, não consigo mais me concentrar numa leitura como eu me concentrava um dia, não consigo mais fazer uma caminhada como eu fazia, não consigo subir lances de escadas rápido como eu subia. Estou sempre me sentindo com fome, sabe? Como um alimento, 2, 3 horas depois sinto uma necessidade absurda de comer um doce. Esses são sinais sutis que às vezes as pessoas interpretam como falhas de caráter. Isso é uma pena, isso é culpa dessas mitologias nutricionais que a gente escuta. As pessoas entendem como falha de caráter os sinais mais precoces de uma doença. Doença essa que não tem outro nome, ela não é um pré-nada, ela é uma doença que vai culminar nas principais causas de morte hoje. Ela está implicada no infarto, ela está implicada no AVC, ela está implicada em neoplasias. A gente está falando das 3 maiores causas de morte hoje na medicina. Então, a gente precisa ficar muito atento a esses pequenos detalhes. Voltou, qual que foi a primeira coisa que ela falou? Doutora do céu, nunca tinha me sentido assim, eu não tenho mais fome o tempo todo. Eu nunca me senti assim, nem quando a sibutramina eu tinha começado a usar o cinza. E assim, ó, gente, é incrível como vários pacientes que não sabem nem do sintoma névoa cerebral descrevem do mesmo jeito. Eles fazem assim, aquele cinza desapareceu. Parece que eu estou enxergando mais claro. Essa é a melhora dos níveis de insulina no seu cérebro, gente. Isso é tão importante que nada como um exemplo real para ficar mais claro, tá? Então ela falou assim, doutora, aquele cinza desapareceu, eu tô mais disposta, eu não tenho fome o tempo todo. Então, sem falar dos exames que melhoraram, vocês estão vendo? E aí, em pouco tempo, ela já não tem mais pressão alta. Ela começou a ter sintomas de excesso de medicação e a gente teve que interromper o uso das medicações em um mês. Então, é lógico que não são todas as pessoas que são assim, mas eu estou usando esse exemplo de hoje, que é um caso bem florido de sintomas. Ela tinha todos os sintomas de resistência insulínica e ela respondeu a uma janela restrita de alimentação curta, com uma restrição de carboidrato muito bem feita por ela, e ela melhorou a névoa cerebral e ela parou de ter fome de 3 em 3 horas. A ansiedade por conta das escolhas do que a gente come também podem ser explicadas, boa parte, por conta dessa queda rápida do açúcar que a insulina em excesso provoca no nosso cérebro. O nosso cérebro não está muito preocupado com o valor da glicose, ele está preocupado com a velocidade que ela cai. E quando você precisa
precisa de muita insulina, o açúcar cai rápido e o seu corpo te pede para comer os alimentos que mais sobem. Então, não é à toa que se você pegar um paciente nessa fase aí, ele está ansioso, buscando comida rápido, chega até a ficar agressivo, né? Eu brinco que a fome das 5 horas com mulheres que querem atacar a geladeira ou agredir a pessoa que escondeu o doce, é por isso, gente. É uma queda muito rápida do açúcar, porque você provavelmente escolheu errado o seu almoço. Então, vocês veem que é um ciclo vicioso, que se a gente não dá um basta, e a gente repete isso por décadas, essas doenças que estão implicadas aí na resistência insulínica começam a aparecer e ficar cada dia mais comum, né? O William deu o exemplo da doença coronariana, do AVC, das neoplasias. Aí a gente tem as manifestações da resistência insulínica antes do diabetes aparecer, porque o diabetes é só a via final. Se a gente ficar na medicina do jeito que ela está aí, com o cabrestinho, o que a gente faz com os exames? Olha, tá tudo bem, viu? Não olha a insulina lá, a glicose ainda tá normal, a glicada tá ok, não deixou passar a insulina. No caso dessa paciente, a insulina dela de 2 anos atrás era 28, a insulina de jejum, sendo que a gente preconiza aí ficar perto de 6. Ela, depois de um mês de dieta, já caiu para 16. Então, vocês veem que todos esses sintomas apareceram sem eu nem saber o valor da insulina dela na primeira consulta. Então, dá para vocês que estão assistindo aqui extraírem bastante informação dessa live, mesmo sem estar com os exames aí. Mas eu acho importante, William, a gente falar agora um pouquinho sobre os exames. Quais são os principais exames que a gente pode procurar essa doença antes de fazer um péssimo trabalho de só medicar o paciente quando o diabetes tipo 2 estiver instalado? Então, me conta aqui. Essa é a pergunta do milhão, né? Porque como vocês viram eu e a Maíra falarmos, a glicose não vai estar elevada durante um longo período de tempo em que a resistência insulínica se instala. Por quê? Porque o pâncreas, o órgão que produz a insulina, ele vai compensando a resistência insulínica dos músculos, produzindo mais insulina e forçando a glicose a sair. Lembrem que existe um certo desespero do nosso metabolismo em remover a glicose da circulação. Vou repetir para fins didáticos, porque a glicose no sangue torna o sangue mais viscoso, piora a sua fluidez e a circulação. Então, o pâncreas, ele vai trabalhar o que ele precisar trabalhar para que a glicose não se eleve. E o momento em que a gente vai flagrar uma alteração de glicose, vai ser o momento em que a gente excedeu a capacidade do pâncreas em produzir insulina, que é um absurdo, é a fase final. E a gente aí, com essa alteração de glicose, chama os pacientes de pré-diabéticos. Esses pacientes já estão muito doentes. Esses pacientes têm 10 anos faz tempo de resistência insulínica. Então, vamos lá. Vamos falar sobre exames. Que exames que a gente usa hoje para verificar a saúde metabólica do paciente, tá? Bom, a gente tem de estandarte aí a glicose em jejum. A glicose em jejum é um exame que, na minha mais humilde opinião, não serve para nada, tá? O que a glicose em jejum mede? A glicose em jejum mede a capacidade que o nosso organismo tem em trazer a glicose à normalidade após 10 horas de jejum. Então, o que isso reflete da realidade do nosso metabolismo? A gente fica 10 horas em jejum para o exame ficar bonito e passa o resto do dia comendo para deixar o exame horroroso, né? Então, a glicose em jejum, que é um dos exames que se pede para diagnóstico de resistência insulínica, é o exame de talvez alteração mais tardia. Quando a gente olha para a glicose, a gente tem um segundo exame que é um pouquinho mais útil, chamado hemoglobina glicada, tá? A hemoglobina glicada, ela mede um fenômeno chamado glicação, que acontece com todas as estruturas que circulam no sangue quando a glicose começa a se elevar. E a gente pega uma estrutura lá chamada hemoglobina, uma célula que transporta oxigênio, e a gente olha o quão glicada ela está, o estrago que a glicose fez nela. E aí, de acordo com aquele estrago que a glicose fez nela, a gente diz, olha, esse paciente deve estar com uma média de glicose de tanto. Né? A gente faz uma medida indireta da média de glicose. Bom, se a nossa glicose está se alterando durante a nossa alimentação e a gente se alimenta constantemente ao longo do dia, a média da glicose vai ser alterada. Então, esse é um exame um pouco mais sensível para a gente detectar
uma alteração de glicose. Mas ainda assim, estamos olhando para a glicose. Ó, E eu o vou falar nome... só, eu vou Fala. interromper só para ficar bem didático, porque eu sempre falo isso nos meus stories. A glicose e a glicada são o Rubinho Barrichello do seu exame. Então, se o seu endócrino, porque eu estou vendo pessoas que eu não estou tirando a razão de vocês, eu concordo com vocês. Tem várias pessoas aqui, William, quando você está explicando, elas estão te elogiando, mas elas estão muito revoltadas do próprio médico não querer pedir insulina. Então, assim, gente, é uma crise, é um problema. A gente, no começo da live, já contou para vocês. Na faculdade, esse conceito de resistência insulínica, de entender que a resistência insulínica é uma doença que tem um espectro, que tem muitas fases que antecedem a instalação dela por completo, que é o diabetes tipo 2, tem muito o que fazer, em geral, 10 a 20 anos, o que fazer antes de você ficar diabético. Se você não fizer nada, esse é o seu fim. O seu fim na medicina convencional da nutricionista com a pirâmide alimentar. O que acontece? A gente está falando aqui de voltar o olhar para um outro marcador mais eficiente que pode te ajudar antes do problema instalar. E você, como paciente, você tem todo o direito de ficar revoltado. Mas a minha dica para vocês: foquem no que vocês podem fazer e fiquem gratos que vocês têm acesso a esse tipo de informação e que vocês têm paciência de escutar uma live que está durando aí meia hora e vocês não saíram. Parabéns por estarem aqui ouvindo tudo isso. A gente tem que focar no que a gente tem para fazer alguma coisa boa a respeito. Então, assim, ó, o médico não quer pedir insulina para você e falou que não precisa, troca de médico. Não fica perdendo tempo se lamentando, não. Troca de médico. Então vai lá no laboratório e pede para o médico: ó, eu só preciso da insulina, tá, doutor? Obrigado. Vai lá, calcula você. Fato é, glicose e glicada são os marcadores Rubinho Barrichello. A gente não ignora, não. A gente usa no nosso tratamento. Eu e o William pedimos. Só que se basear em tomar uma ação olhando só esses dois marcadores, é uma medicina ruim que já pode melhorar. Os próprios pacientes conseguem fazer melhor do que os médicos que estão parados no passado, olhando só para glicose e glicada. Falando aqui, é um espectro que em cada pessoa, de acordo com a genética, pode se manifestar de uma maneira diferente. Mas todas as pessoas que levantaram a mão de gordura no fígado, saibam que o caminho para vocês realmente tratarem a causa de base é realmente através da alimentação, da restrição de carboidrato, do jejum intermitente, de uma combinação entre os dois, certo? Vocês sabem que eu sempre interrompo meus entrevistados, né? Sempre. Mas eu deixo eles falarem de volta. Adoro, não tem problema. Pode completar. Mas isso que a Maíra falou é algo que os pacientes precisam ter em mente. Vocês que estão assistindo essa live, que se identificaram com os sintomas de resistência insulínica, ou que sabem que tem esteatose, ou que estão acima do peso, vocês precisam entender que nós somos chamados de radicais porque nós tratamos doenças. Nós encaramos as coisas como elas são. E doenças não se trata com dieta equilibrada. Doença se trata com intervenção nutricional, né? E a intervenção nutricional, ela precisa ser proporcional a gravidade da doença que ela trata. Então, quando um paciente tem diabetes, não é já era, mas a intervenção vai precisar ser proporcional ao diagnóstico que diabetes é. Quando um paciente interna para mim na UTI com uma infecção grave, eu vou ter que usar um antibiótico mais potente, uma dose mais alta. Assim é com uma intervenção de estilo de vida. Quanto mais distante eu me encontro do meu ponto saudável, do meu ponto de equilíbrio, mais assertiva, mais intensa precisa ser a intervenção nutricional que vai restaurar o equilíbrio para mim. Dieta equilibrada funciona muito bem para quem está equilibrado. A intervenção nutricional funciona para quem está doente. 2 comentários ainda a respeito da esteatose hepática. No Brasil Low Carb número 1, em 2021, o Dr. Carlos Bastian, que está aqui, acredito que ainda esteja aqui conosco, ele fez uma apresentação onde ele falava justamente sobre esteatose hepática. Foi o tema da apresentação dele. E um dado me chamou muita atenção. Por quê? Quando a gente fala em esteatose hepática, as pessoas têm medo. Mas então eu tenho risco de desenvolver cirrose. Na verdade, o teu risco de desenvolver cirrose é bem pequeno, porque provavelmente tu vai morrer antes, tá? De mortalidade cardiovascular, de doença cardiovascular.
ter esteatose hepática é um marcador de risco cardiovascular. A grande maioria dos pacientes que têm esteatose hepática morre por eventos cardiovasculares. Então, isso é um sinal de alarme. Isso talvez é uma oportunidade, se a gente for ver pelo ponto de vista correto, uma oportunidade de modificar o teu comportamento e tentar te afastar dessa doença. E só a título de curiosidade, a gente tinha uma sigla que designava a doença esteatose hepática, né? Era NAFLD, que vem do inglês, significa Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, ou seja, doença gordurosa do fígado não alcoólica. Tá? E agora existe uma frente promovendo a mudança dessa nomenclatura para MAFLD, que é Metabolic Associated Fatty Liver Disease, ou seja, doença gordurosa do fígado associada à condição metabólica, né? E essa condição metabólica é a resistência insulínica. Sim, super importante. E eu acho que ficou bem claro que a gente conseguiu falar sobre como que a gente chega na resistência insulínica, quais são alguns sinais que a gente consegue ver, né? A gente falou aí do brain fog, do cansaço, brain fog não, desculpa, vou falar em português. Da névoa cerebral, daquele cansaço, daquela visão cinzenta que a gente tem de cansaço excessivo, da falta de disposição, né? Pré-diabetes, esteatose hepática, gordura abdominal aumentada, né? Mulheres acima de 88 centímetros de cintura, homens acima de 102. O que mais? Vamos falar só para recapitular tudo, para ficar mais... Aí a gente tem triglicérides elevado, HDL colesterol baixo, pressão alta, mesmo que você use medicações que controlam, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, eu não tenho mais pressão alta porque eu tomo um remédio. Ainda bem que vocês tomam, né, gente? Mas ainda assim, conta como um ponto a mais para a síndrome metabólica, tá? Então, a síndrome metabólica é só um conjuntinho de sintomas que aparecem juntos, que desses são a cintura aumentada, triglicérides aumentado, HDL colesterol baixo, pressão alta, glicose fora do normal. Esses sinais e sintomas aí são chamados síndrome metabólica. A gente pode expandir esses sinais e sintomas, então, gordura no fígado, ácido úrico elevado. O que mais, William? Vamos lá, me ajude. Alterações dos exames tireoidianos podem ser sinais precoces também, né? Com frequência a gente encontra pacientes ali que têm alteração do TSH, que é o exame que comumente se pede de rastreio, e na verdade essa deficiência energética promovida pela resistência insulínica, ela faz com que o corpo tente colocar um freio no nosso metabolismo, desacelerar o nosso metabolismo, e ele faz isso bloqueando a conversão do hormônio tireoidiano inativo no hormônio tireoidiano ativo. Aquela live que a gente vai fazer quando bater 600 visualizações aqui, vai ser sobre isso. É isso aí. A apneia do sono também está relacionada, tá? Muito bem lembrado aqui pela Sandra. Disfunção erétil. Sim, disfunção erétil, para vocês terem ideia, num dos congressos que eu fui nos Estados Unidos, teve uma aula com um urologista que foi muito legal e ele falou bastante sobre isso. Ele falou, olha, o ideal nos guidelines deveria ser, se o seu paciente está te pedindo medicações por disfunção erétil, você deveria ser obrigado a pedir glicose, insulina e calcular o ROMA, porque está extremamente associado à resistência insulínica. Então, a síndrome metabólica está dentro do grande espectro da resistência insulínica, tá? A síndrome metabólica é só um monte de sintomas super comuns que estão agrupados. Se você está me escutando, sabe que tem síndrome metabólica, você tem resistência insulínica, tudo que a gente falou é para você. Se você tem esses outros sintomas paralelos que eu estava falando aqui, eles também estão comumente associados à resistência insulínica. Faça exames se você precisar. Em geral, se você tem gordura visceral, bastante gordura na região abdominal, é batata. Seu corpo já está acumulando em volta dos órgãos e essa gordura ectópica não é saudável, inflama e aumenta o seu risco cardiovascular. Então, esse apanhado geral, para vocês entenderem como que a gente chega lá, o Dr. William explicou com muita paciência e detalhes, eu achei fantástico. Ele recebeu muitos elogios durante a live, foi maravilhoso. Vocês também viram os riscos que estão implicados nesse aumento crônico da insulina.
Não é só o diabetes tipo 2, tem várias outras doenças que estão relacionadas. A gente também falou o que causa e por que que tem vários médicos que ainda não sabem desse tipo de abordagem que a gente está falando aqui. A gente não aprende isso na faculdade. A medicina está parada lá em enxugar gelo com medicamentos. E esse é um problema muito grande que a gente encontra e a gente está aqui para falar justamente isso, tá? Vocês precisam entender também que toda pessoa que desenvolve resistência insulínica, muito provavelmente, tem uma tendência a esse desvio metabólico, tá? Isso está muito conectado com a nossa ancestralidade, como eu falei. É um sistema que a gente sobrecarrega demais. Certas descendências são mais propensas ainda a esse problema. Então, para o resto da vida, a gente vai precisar se comportar de acordo com aquilo que o nosso corpo permite. E não adianta a gente chorar, não adianta a gente ficar bravo. As coisas são como são, né? Algumas pessoas são mais baixas, outras pessoas são mais altas, outras pessoas não toleram muito bem a resistência, a ingestão de carboidratos em excesso, e elas precisam se comportar de acordo com isso. Então, quanto antes a gente consegue aceitar isso, melhor a gente conduz a nossa vida, porque aí a gente para de ver uma modificação do estilo de vida como uma dieta temporária, uma solução tampão. A gente passa a ver isso como realmente um estilo de vida. Eu vou me comportar adequadamente para como o meu corpo funciona, certo? Então esse é um ponto fundamental. Eu acho que cabe uma live aí sobre exames laboratoriais, cabe uma live aí sobre terapias para resistência insulínica. Acho que eu e a Maíra vamos ter que fazer uma live mensal pelo ano inteiro agora. Com certeza. Brincadeiras à parte, a gente vai combinar outra. Vocês me encontram então por aqui. Essa é a rede social que eu sou mais ativo, dr.williamhutzen. Eu não consegui colocar um arroba mais fácil de vocês escreverem, mas vocês vão me achar aqui no perfil da Maíra depois. Vocês me encontram também no TikTok, estou começando lá, não entendo muito bem disso. YouTube eu ainda não alimento. No meu consultório, eu atendo presencial em Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e online também por telemedicina. O link de agendamento está na minha bio, é fácil de achar. E Maíra, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. É um sonho realizado poder falar com uma pessoa da qual eu consumi tanto já. Eu me sinto em dívida contigo. Ai, que honra! Eu que agradeço pelo seu tempo. Foi um prazer receber uma pessoa como você aqui. Com certeza a gente vai ter que fazer mais lives para suprir aí as curiosidades dos nossos seguidores. Parabéns, pessoal, por terem ficado todo esse tempo, né? Hoje em dia a gente tem que valorizar também os seguidores que têm paciência para assistir um conteúdo complexo, de qualidade. Então, muito obrigada, William, muito obrigada mesmo. A gente vai se ver pessoalmente, a gente toma um café sem açúcar lá juntos, combinado? Sem dúvida. Beleza, combinadão. Um abraço. Beijinho para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigado. É uma honra ter você aqui de novo no meu canal. E se você ainda não é inscrita, aproveita para se inscrever, gente. Muito obrigada. Um beijo.